Tcharam! A gravação foi iniciada. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Dependendo da situação, se você ofender uma autoridade, você vai para a cadeia e eu vou junto, porque eu vou ser obrigado a concordar. Muito bem. Então, dito isso, traçada as normas de privacidade. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Creio que sim. A gravação está iniciada. Enquadramento está ok, áudio está ok. Então vamos nós. Muito bem. A aula de hoje começa com tecnologia 4, então tem a pretensão de se chamar tecnologia. E hoje, então, dia 19 de agosto de 2021, que 121º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020. A turma é 4CELT 2021.1. E eu sou o Arídio, muito prazer. Então, o assunto de hoje, nós já passamos, então, naqueles exercícios de transistores comutando cargas. Eu usei lâmpada, mostrei aqui um transistor de potência NPN, ligando e desligando uma lâmpada grandona de automóvel, e depois o MOSFET, mostrei os níveis de tensão que fazem com que o gate do MOSFET acione o canal se forme e a lâmpada acenda ou a lâmpada apague. E lembro que na nossa avaliação, que deve ocorrer daqui a um mês, mais ou menos, hoje é dia 19, menos de um mês, a nossa primeira avaliação. Então, as duas primeiras questões já estão dadas. A primeira questão é justamente a polarização de um transistor de potência acionando uma lâmpada. A segunda questão é justamente dos níveis de tensão no gate de um MOSFET para fazer com que a lâmpada acenda, apague ou entre na região linear, fique com o brilho intermediário. Muito bem, então, agora eu vou para outra parte, terceira parte, né? Que eu vou dar osciladores. Embora osciladores sejam um assunto de disciplina mais básica em eletrônica, eu vou dar osciladores porque eu pretendo mostrar o diodo varicap e mostrar que outros diodos também podem exercer a tarefa de varicap, que é a capacitância do diodo variar com a tensão de polarização dele. E se ele estiver ligado num oscilador com circuito ressonante LC, indutor e capacitor, você pode variar a frequência dele variando a tensão. E aí eu introduzo um VCO. Então, os nossos passos são osciladores, osciladores particularmente, que eu vou dar 3, são osciladores para radiofrequência. Não são osciladores para baixa frequência. São osciladores na faixa de frequência que a gente já pode chamar de onda de rádio. Quer dizer, se você puser numa antena, ela se propaga pelo espaço sob a forma de campo magnético. Que isso é assunto até das 20 horas, que é da aula de laboratório de telecomunicações. Então, primeiro, osciladores, que eu vou abordar hoje. Depois de osciladores, vem o varicap, que também era chamado antigamente como diodo varactor, que era de capacitância variável. Então, o varicap é um diodo, e terceiro item desse pacote aqui é o PLL,
que significa phase, lock, loop. Que isso aqui quer dizer, loop é um elo, um anel, qualquer coisa nesse sentido. E lock é travar, travado, fechado. Fase, a fase mesmo, como em português, né? Então, é um oscilador que a fase dele de oscilação é travada com uma referência. Daí vem o nome, a sigla, conhecida como PLL. Guardem bem esse nome, bem essa sigla, porque isso é muito utilizado. Toda placa-mãe de computador tem um PLL. O teu telefone celular tem alguns PLL para poder funcionar, né? E vai por aí afora. Mas o meu objetivo aqui é, mais adiante, lá em telecomunicações, chegar no transmissor de FM, em que eu vou usar, então vai ser com varicap. Então, a modulação em frequência vai ser feita usando um diodo varicap. Então, esse aqui é um pacote. Isso aqui nós vamos gastar algumas aulas para isso, sendo que essa parte aqui do transmissor fica especificamente lá para o laboratório de telecomunicações. E provavelmente vai ser a última aula, ou as duas últimas aulas, eu vou dar o transmissor de FM e mostrar como é feita a modulação em frequência quando se usa um diodo varicap para fazer isso. O pacote de hoje, eu vou começar aqui com os osciladores. Então, eu vou abordar o oscilador Hartley, o oscilador Colpitts e o oscilador a cristal, que, abreviadamente, em inglês, usa-se o X para substituir o CHRI, né? Do CHRIS, de Crystal, né? E o cristal, então, é um cristal de quartzo. Se você nunca ouviu falar em quartzo, você vai ouvir falar aqui nessa aula, né? Muito bem. Não sei, inclusive, não sei se hoje eu chego no oscilador a cristal. Ele merece um pouco mais de tempo para falar dele. Então, esses três osciladores estão dentro do pacote de osciladores de radiofrequência. Não que eles não sirvam também para gerar frequências de áudio, também é possível, né? Mas, basicamente, eles são dedicados a osciladores para gerar frequências altas, frequências que, se você puser numa antena, ela consegue se propagar no espaço. Muito bem. Então, fixada a imagem, eu passo, então, a tratar do assunto propriamente dito. Osciladores. Osciladores é qualquer circuito que, depois que você bota alimentação nele, estou falando de osciladores eletrônicos, é claro, porque se você pegar um pêndulo e puser para pendular, ele é um oscilador. A frequência dele é a raiz quadrada de L, comprimento da haste, sobre G, G, aceleração da gravidade. Essa é a equação simplificada dele. Então, você consegue, por exemplo, pegar uma pedra, amarrar
num fio de nylon, colocar para pendular e você consegue calcular a frequência de oscilação dele e dizer quantos hertz ele está oscilando. 1 hertz, 2 hertz, depende. 2 hertz é rápido, né? 2 hertz é isso aqui, né? 2 ciclos completos por segundo. 1 hertz já é algo assim. Tac, 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 né? 1 ciclo por segundo, né? Muito bem. Então, os osciladores que nós vamos ver são osciladores eletrônicos. E um oscilador eletrônico, ele começa com um amplificador. Vocês já vão entender por que tem que ter um amplificador. E esse amplificador, qualquer amplificador eletrônico, ele tem uma entrada e uma saída. E a ideia é que quando você ponha a alimentação, a fonte de energia nele, ele seja capaz de aumentar o sinal de entrada. O que significa aumentar o sinal de entrada? A primeira coisa que vem na cabeça é que se você ligar, por exemplo, um microfone aqui na entrada, um lado do microfone vai à massa, a referência do amplificador também vai à massa. A gente normalmente não representa, mas tem uma alimentação aqui de uma tensão positiva em relação à massa. É o clássico. Na saída dele, podemos colocar um alto-falante. Então, na sua forma mais simples, é essa a ideia que nos vem à cabeça. Então, você fala na frente do microfone, então aqui a voz. O microfone transforma a pressão sonora, a pressão acústica, a pressão no ar, transforma em sinais elétricos. Esses sinais elétricos aqui no microfone, no vivo, no terminal vivo do microfone, em relação à massa, esses sinais eles variam, positivo e negativo, com a frequência e com a amplitude dependente de quem está falando. Se for uma música, uma música. Se for alguém falando, o sinal elétrico que sai ali pode ser monitorado com osciloscópio, inclusive. Você verá uma forma de onda que corresponde à voz da pessoa, a pessoa falando na frente do microfone. Esse sinal que sai do microfone é muito pequenininho em amplitude. Então, por exemplo, é uma tensão de 10 milivolt RMS. 10 milivolt, valor eficaz. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, por exemplo, 100 milivolts, né? Um captador de guitarra, um captador de violão, por exemplo, quando você pluga aquele P10, aquele plug P10 numa guitarra e o outro lado do cabo você liga no amplificador, o que você está fazendo é esse papel aqui. Quando você toca as cordas de uma guitarra com cordas de aço, existem captadores magnéticos que percebem a vibração da corda de aço na frente de um ímã e tem um indutor enrolado ali, um fiozinho de cobre com um núcleozinho de ferrite ou de ferro e capta as variações da corda de aço. A corda de aço vibrando, ela faz variar o campo magnético gerado pelo ímãzinho que tem ao lado do captador e induz no captador, essa variação induz uma tensão. Toda vez que você tem uma variação de campo magnético num fio, você gera nele uma tensão alternada. A tensão alternada gerada por uma guitarra, pelo som gerado das cordas de uma guitarra, tem uma amplitude que pode variar de acordo com a intensidade que você bate nas cordas. Pode variar de 10 milivolts, 5 milivolts, se for um toquezinho bem leve, até 50, 100 milivolts, até 200 milivolts num strike, né? Stroke, uma batida forte. E essa tensão pequenininha, a intenção, o nosso interesse é, por exemplo, jogar num alto-falante. E esse alto-falante, FT para representar, então este alto-falante
Antigamente, alto-falante tinha um hífen e já não se usa mais. E, por favor, é alto de altura, não é alto de alto, si próprio, né? Se ele fosse um alto-falante, ele falaria por conta própria, sozinho. Então, sem precisar nada a mais. Então, ele é um alto-falante, porque ele fala alto. Então, o objetivo aqui é que um pequeno sinal de voz ou de um instrumento musical com uma pequena amplitude gere um som com bastante intensidade, um som intenso, com grande amplitude, que reproduza fielmente esse sinal que está entrando, reproduzido na saída, com a sua forma de onda reproduzida, tentar fazer aqui pelo menos um ciclo, né? Com uma amplitude alta e com a mesma frequência. Então, o intervalo de duração do ciclo é o mesmo, porque a frequência é a mesma, mas a amplitude é maior e as variações da amplitude têm que ser o mesmo acréscimo dado na amplitude toda, é dado em cada variação. Então, é uma reprodução linear, da seguinte forma: linear nesse aspecto aqui. No eixo X, você coloca o sinal de entrada, então você coloca uma variação no sinal de entrada, e isso provoca uma grande variação no sinal de saída, com a mesma frequência, porém com amplitude muito grande. Então, esse aqui, inclusive, é um eixo XY aqui, seria o gráfico de transferência do sinal da entrada para a saída. Bom, isso é o caso do amplificador de som, mas o nosso caso não é esse. Então, fixada a imagem, vamos colocar aqui um exemplo, 10 volts RMS, num alto-falante de 4 ohms, E2 sobre R vai dar 10 volts ao quadrado sobre a resistência, 4 ohms, 4 ohms. Então, isso aqui tem 100 volts quadrado dividido por 4, 25 watts. Então, 25 watts é bastante áudio. Talvez você, vendo eu falar isso, talvez você não acredite, porque você está mal acostumado a ouvir os valores assim exagerados dos fabricantes. Esse amplificador tem 200 watts. Mentira, não tem. Não tem porque nem a tomada suportaria, né? Então, esse amplificador tem 1000 watts. 1000 watts tem um forno de micro-ondas, né? A potência drenada da rede elétrica. O forno de micro-ondas drena da rede elétrica 1000 watts de potência e só aproveita 60% disso. Ele joga na energia no alimento que você está aquecendo de 600 watts. Então, o rendimento dele é só 60%. Então, imagine um amplificador de 1000 watts, né? 1000 watts você dá audição ali no aterro do Flamengo, entendeu? Não é bem assim. Então, ninguém suportaria ligar em casa um amplificador de 1000 watts, de jeito nenhum. Para falar a verdade, nem mesmo um de 50 watts. Você ligar um de 50 watts em casa, nem mesmo você aguenta ficar na sala. Vai tremer tudo, parede e tudo mais. 50 watts eficaz, RMS, é muito sinal, muito. Muito bem. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é pegar o amplificador não tem alto-falante, é um amplificadorzinho pequeno, ele tem entrada e saída, não é de grande potência necessariamente, pode ser de baixíssima potência,
pode ser, por exemplo, de 10 miliwatts. 10 miliwatts é menos do que você coloca no fone para ouvir uma música, né? No fone, geralmente, você coloca 50 miliwatts, quando você bota alto, 100 miliwatts, né? Quando põe alto. E tem o pessoal que bota 1 watt no fone de ouvido, né? E fica surdo rapidinho, breve. Muito bem, a ideia de se fazer um oscilador é que você, primeiro, não tem sinal de entrada. Então, a tensão de entrada não é aplicada. Você não aplica sinal na entrada. A tensão de entrada é resultado de ruído, de variações da própria saída. Então, uma parte do sinal de saída passa por um circuito e volta para a entrada. Então, uma parte do sinal de saída passa por um circuito, que é o circuito de realimentação. Realimentação. Em inglês, feedback. Feedback. Feedback é alimentar para trás, né? De volta, para as costas. Então, esse circuito de realimentação, ele também tem um ganho, mas o ganho dele normalmente é menor do que 1, normalmente. Depois eu vou mostrar um que o ganho não é menor do que 1, que é maior do que 1. Só que a diferença é que nesse caso que nós vamos fazer aqui é um oscilador senoidal. E aqui tem um segredo. Não é segredo. Oscilador senoidal é aquele que gera na saída uma onda senoidal. Óbvio, né? Tá na cara. Tá torto. Quem faz mal feito faz 2 vezes. Muito bem. Então está lá. É um oscilador senoidal. Esse oscilador senoidal, está aqui, senoidal, para que ele gere uma onda senoidal, ele só pode realimentar o sinal em uma frequência. Então, ele normalmente, no nosso caso dos osciladores senoidais, para a radiofrequência, nós vamos usar aqui um circuito ressonante. O circuito ressonante clássico é usar uma bobina e um capacitor. Então, a bobina ligada em paralelo ou em série com o capacitor forma um circuito ressonante. Mas eu vou mostrar também, como terceira opção do Hartley-Colpitts, eu vou mostrar uma outra opção que usa uma lâmina de cristal de quartzo e quando a energia é aplicada nela, ela vibra. E essa vibração dela tem uma frequência de ressonância física mecânica que faz manter a vibração dela, e essa vibração dela, então, volta a energia para a entrada do amplificador e mantém a oscilação. Esse é o objetivo. Então, esse circuito de realimentação, ele tem uma amplificação também. Então, ele pode aumentar ou diminuir o sinal. Na maioria das aplicações, ele até reduz o sinal. E aí você tem que compensar com a amplificação. O fato é o seguinte, toda parte do sinal que vem para cá é multiplicado pelo ganho, que a gente chama em eletrônica, nos livros, na literatura, chama esse ganho de beta. E chama o ganho do amplificador de A, de amplificação mesmo. Então, o produto dos dois tem que dar pelo menos 1. Beta vezes A tem que ser maior ou igual a 1, o ideal é que seja bem próximo de 1, para que ele mantenha a oscilação. Ou seja, quando você liga a alimentação, há uma variação do ponto de operação dos transistores. Essa variação, eles estão em 0 de corrente, 0 de tensão, e de repente você liga a alimentação. Essa ligada que você dá, quando você liga a alimentação, as tensões dos transistores vão de 0 até o ponto de operação. Essa variação inicial serve para impulsionar
o oscilador e fazer ele começar a oscilar. Esse é básico. Então, ele sai daqui, volta uma parte da variação, entra pelo amplificador, o amplificador amplifica e joga para a saída, reforçando. Isso chama-se realimentação positiva. Então, para ele oscilar, a realimentação tem que ser positiva. E qual é a realimentação negativa? A realimentação negativa ela é usada para outros efeitos em amplificadores e ela reduz a amplificação. Não muito, não totalmente, porque senão não teria sentido você usar um amplificador. Mas ela é usada, por exemplo, a realimentação negativa é usada para aumentar a resposta de frequência de um amplificador, para reduzir o ruído gerado por ele, né? Para você não ouvir no Twitter da caixa de som, você não ficar ouvindo aquele fritadozinho, se for gerado pelos próprios transistores, ele pode ser reduzido usando uma realimentação negativa. Então, aqui no oscilador, você já tem duas características importantes. Primeiro, a realimentação tem que ser positiva. Segundo, a quantidade de energia perdida na realimentação tem que ser compensada pela amplificação do amplificador, senão ele para de oscilar. Como seria isso? Na hora que você liga, então, ao ligar o mais V, você dá a partida na oscilação. Se o circuito não compensar, ele perde energia e a oscilação amortece até extinguir. Se você compensar adequadamente, você tem, então, uma oscilação. Então, se for atendida a realimentação positiva, se o produto o ganho da realimentação vezes o ganho do amplificador der, vou colocar aqui até igual. Né? Se for igual a 1, o produto, significa que a quantidade de energia perdida é compensada pelo amplificador e ele mantém a oscilação. Esse caso aqui é quando o ganho vezes a amplificação, o ganho da realimentação vezes a amplificação, é menor do que 1. Então, ela não compensa as perdas. E a oscilação, então, se extingue. Outra possibilidade é o contrário. Tem a excitação inicial e o excesso de amplificação provoca uma onda distorcida quase quadrada. Nesse caso aqui, significa que beta vezes A é maior que 1. Então, a compensação feita pelo amplificador é maior do que a quantidade de energia perdida na realimentação. Bom, eu acabei de dar o que se chama de critério de Barkhausen, que são os critérios para que um oscilador se mantenha em funcionamento. Então, os critérios são esses. A realimentação tem que ser positiva e o ganho do amplificador tem que compensar a perda. Se você compensa adequadamente, se o circuito compensa adequadamente, você tem uma senoide quase perfeita. Perfeita não existe. Onda senoidal perfeita não existe. Você pode usar alguns recursos, existem alguns recursos em osciladores. Tem um oscilador, por exemplo, que ele usa uma lâmpada pequenininha, para controlar a amplitude. Se a amplitude exagerar antes que entre em distorção, a lâmpada aquece mais, uma lampadinha pequenininha, ela fica acesa muito fraquinho, não fica acesa forte normalmente. E quando o brilho dela aumenta um pouquinho, a resistência dela aumenta, isso diminui o ganho, então ele reduz a amplitude. Se ele reduzir demais, o brilho dela diminui, a temperatura dela diminui e o ganho aumenta. Então, a lâmpada, num oscilador, chamado o oscilador em ponte de Wien, é um clássico esse, o duplo T também, você pode usar uma lâmpada para estabilizar de forma que o produto A vezes beta fique igual a 1.
é um controle automático de amplificação, controle automático de ganho do amplificador para manter a onda gerada o mais perfeita possível. Perfeita não existe. Todas elas terão algum tipo de distorção, geralmente um leve achatamento nos picos, né? E isso causa uma produção de ondas harmônicas da fundamental. Muito bem. Então, tratado aqui um resumo muito rápido dos critérios de Barkhausen, do critério para manter a oscilação. Se você for olhar isso num livro de engenharia, esse assunto ocupa um capítulo inteiro. Muito bem. Para ser tratado em minutos, muito rápido. Agora, então, vamos ao primeiro circuito oscilador. Eu coloquei ali, para simplificar a ideia, que o impulso inicial é dado quando você liga a alimentação. Então, a tensão está em zero. Quando você liga a tensão de alimentação, a tensão dos transistores sobe, e isso serve para dar um impulso, e isso faz com que a oscilação inicie. Tá correto. Mas eu já fiz de propósito, experimentalmente, eu desliguei a rede de realimentação, liguei a alimentação de polarização do circuito e depois, então, eu fiz a conexão da rede de realimentação e a oscilação começou do mesmo jeito. O que aconteceu? Os próprios transistores, resistores, o próprio ruído das ondas eletromagnéticas irradiadas em volta, até mesmo a proximidade da mão, afastar a mão, tudo isso provoca pequenas variações no ponto de operação. Até a temperatura ambiente mesmo, ela provoca ruídos nos transistores. A corrente elétrica passando nos transistores gera ruído. A corrente elétrica passando nos resistores gera ruído. Qualquer ruídozinho, de qualquer intensidade, por menor que seja, é suficiente para dar partida na oscilação de um circuito oscilador. Então, embora eu tenha usado como argumento a variação de mais V, também serve ruídos gerados pelo próprio amplificador, né? Então, não só a tensão de alimentação. A natureza do circuito eletrônico faz com que ele fique instável e inicie a oscilação sempre que a realimentação é positiva e a oscilação se mantenha sempre que o produto do ganho vezes a perda da rede de realimentação produza um total de 1. Quer dizer, a amplificação compensa as perdas da rede de realimentação. Então, aqui, primeiro circuito, que é o Hartley. O oscilador Hartley foi imaginado dessa forma aqui. O que é isto aqui? Isto aqui é uma bobina feita com fio de cobre ou alumínio, mas normalmente de cobre, porque o cobre é um condutor excelente e barato. Então, você monta uma bobina, por exemplo, um tubo de material isolante, pode ser papelão, plástico, parafina, papel parafinado, pode ser qualquer coisa. Então, você coloca nele
um fio de cobre enrolado em volta dele, formando uma bobina, um indutor. E em uma das espiras, aqui, esse aqui eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 espiras. O diâmetro pode ser, por exemplo, de 1 centímetro, né, de diâmetro. 5 espiras. E pode ser um fio número 26, que é um clássico, um fio esmaltado. Ele é revestido de esmalte. Esmaltado. Ele fica com a cor dourada, ligeiramente avermelhado, que é a cor do cobre, e aquela película de esmalte. O esmalte colocado no fio de cobre para que, quando você faça o enrolamento, se uma espira encostar na outra, ela está isolada uma da outra, né? E como o esmalte é um ótimo isolante, o esmalte usado em motores de ventilador de teto, de bomba d'água, por exemplo, então, como ele é um ótimo isolante e bastante fininho, as espiras ficam bem juntas. É possível colocar as espiras bem próximas, ocupando o menor espaço possível. No caso de oscilador de radiofrequência, muitas vezes há um espaçamento mesmo aqui. Então, você pode ter, por exemplo, 5 espiras aqui num espaçamento de 2 centímetros, por exemplo, bem espaçadas, né? Isso daria praticamente o quê? 4 milímetros entre uma espira e outra, né? É possível, é possível. 1 centímetro de diâmetro e 2 centímetros de comprimento, com espaçamento de 4 milímetros, não é isso? 4 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 4, 20, exatamente. 4 milímetros de espaçamento entre espiras. Então, não necessariamente as espiras estarão juntas, pode estar um pouco afastadas. E isso pode ser um método, inclusive, para ajustar a indutância. Você afasta as espiras e isso reduz a indutância. Você junta as espiras, isso concentra o campo magnético e aumenta o coeficiente de autoindução, a indutância, em Henry. Que é representada pela letra H maiúscula, né? Então, nós vamos ter um exemplo na próxima aula com um indutor de 10 microhenry, ou microhenry, né? Que no Brasil o pessoal fala microhenry, né? Por causa do som. O correto seria Henry, que é o nome do físico, né? Então, 10 microhenry, ou microhenry, como exemplo. Então, por exemplo. Então, imagine um indutor em que, numa das espiras ali, pode ser na terceira espira, raspa o esmalte e faz-se uma solda. Vou fazer nessa aqui. Então, você puxa um fio para cá. Isso daqui vira um transformador. Por quê? O sinal gerado na saída, ele volta para a entrada através do campo magnético gerado na própria bobina. E isso induz um sinal maior no secundário. Então, dada a relação de espiras dessa parte do enrolamento e o total de espira do enrolamento, essa tensão aumenta. E essa tensão, então, ela, como normalmente não pode ligar direto na entrada do amplificador por causa dos transistores, então normalmente tem um capacitor de acoplamento aqui com um valor alto, digamos 1 nanofarad. E para esse valor de indutor aqui,
eu vou dar um exemplo de 100 picofarad. 100 picofarad. Então, digamos que eu ponho aqui 10 microhenry e um capacitor de 100 picofarad. Esse daqui, vou botar até bem mais alto para não deixar dúvida. Ele é bem alto, ele é bem mais alto do que os 100 picofarad, porque o objetivo dele é acoplar esse sinal aqui, acoplar na entrada do amplificador. E o capacitor aqui bloqueia as tensões de polarização do amplificador, porque esse indutor aqui, ele tem um fio de cobre que vai ligado à massa. Então, isso bloqueia correntes contínuas aqui. Então, as correntes contínuas aqui, vou colocar DC, porque vai que um estrangeiro assiste esse vídeo, né? Então, DC, corrente direta, né? Então, uma corrente contínua aqui é bloqueada pelo capacitor, um capacitor de bloqueio de polarização, acoplamento de sinal. Então, as variações na saída voltam, são sintonizadas pelo circuito ressonante, ele determina a frequência de oscilação e ele, então, realimenta e o oscilador, então, vai produzir uma bela de uma senoide. A frequência de oscilação dessa senoide é dada por 1 sobre 2π raiz de L vezes C. L, o indutor, no meu exemplo aqui, 10 microhenry, e C, o capacitor, no meu exemplo, 100 picofarad. Então, numa próxima aula, nós vamos calcular isso aqui, e vai ser objeto de avaliação. Então, vou colocar numa questão de prova, vou dar os valores e vou perguntar em que frequência que aquele oscilador oscila, qual é a frequência do sinal gerado na saída dele. Muito bem. Para terminar essa parte do oscilador Hartley aqui, e depois, inclusive, numa próxima aula de laboratório, eu vou mostrar o oscilador funcionando, né? Então, eu vou montar o circuito, já tenho uma parte montada aqui, vou colocar a fonte de alimentação, vou colocar no osciloscópio, vou mostrar para vocês a variação de frequência e etc., outros tipos de bobinas usados para fazer osciladores. Aqui está faltando uma coisa. Cadê o circuito do oscilador? Então, fixe a imagem. Fixou a imagem? Fixada a imagem. Então, agora, eu vou apagar e vou colocar o circuito. Então, aqui, vou tirar aqui o desenho desta bela bobina que estava aqui. Vou deixar esses dados aqui. Então, um indutor de 10 microhenry. Aqui é um transformador. E o circuito? O circuito é feito assim, ó. Eu pego um transistor, ligo o emissor dele numa tomada da bobina, coloco um capacitor em paralelo com a bobina, esse circuito vai oscilar numa frequência e eu uso um capacitor para entrar o sinal pela base. Então, aqui eu vou experimentar um capacitor de 100 picofarad. Aqui eu vou experimentar um capacitor de 10 nanofarad. E o que está faltando? O que está faltando é a polarização do transistor. Então, eu vou colocar aqui um resistor de coletor,
Nesse circuito aqui nem seria necessário. Vou usar a polarização de coletor para fazer a polarização de base. Aqui eu vou ligar uma tensão de 3 volts. O resistor de coletor pode ser talvez 2K2 e aqui 470K. Esse transistor, um BC549, mas eu talvez faça um teste também com o BF494, que é um transistor próprio para frequência alta. Mas o sinal gerado aqui não vai ser de frequência muito alta. Nos experimentos que eu fiz, no indutor que eu usei, no capacitor que eu usei, são oscilações em volta de 500 kHz, meio megahertz. E o sinal gerado por ele existe tanto no coletor, como existe também no emissor. Esse circuito, muitas vezes, o sinal é retirado no emissor porque a impedância de emissor ela é baixa e isso favorece o acoplamento com outros estágios para fazer um receptor de rádio, por exemplo, e coisas assim. Muito bem. Então, na próxima aula, eu vou começar voltando nesse circuito aqui e fazendo uma análise do circuito, da polarização do circuito e uma análise do que é esse circuito aqui como oscilador. Então, eu vou parar por aqui, porque a mudança agora, nós iríamos para o oscilador Colpitts e tomaria bastante tempo, vai invadir o horário da outra aula, não teremos benefício. Então, eu vou parar essa aula de tecnologia, a imagem está fixada. Estamos aqui. Opa, Luciano. Pedro, Luciano, Ivane, Igor, Gabriel, André e eu. Muito bem. Alguém abriu um quadro de comunicação? Deixa eu voltar aqui, só um instante. Compartilhar vídeo. Alguém esbarrou aqui. Só um instante. Pronto, voltou. Eu esqueci de mudar a propriedade da reunião. Muito bem. Então, eu agradeço então a presença de vocês aqui. Vamos encerrar essa reunião, essa aula, e eu convido vocês então a se conectarem na aula de laboratório. Para todo mundo, uma boa noite. Para quem está presente, uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Para aqueles que venham a assistir a aula depois, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E obrigado pela força. Não se esqueçam de ir no meu canal, Arídio Eletrônica, no YouTube. Dar um joinha nos vídeos, né? Ativar o sininho e se inscrever no canal. Muito obrigado, então. Vou virar youtuber eletrônico. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou encerrar a gravação e imediatamente vamos iniciar a aula de laboratório de telecomunicações. Muito obrigado a todos. Até a quinta-feira que vem. Joinha também. Obrigado. Até logo. Até já. Parar a gravação.